primeira na sua TV, cola com a gente aqui. O assunto agora é o mercado da bola do Palmeiras. E o Palmeiras deu mais um passo na contratação do Vitor Roque. Não sei se ele vem, mas pelo menos está se aproximando. Isso porque o empresário do jogador viajou para a Espanha para tentar resolver essa situação. Está conversando com o Barcelona, o Betis precisa liberar o atleta, já que hoje ele atua pelo Betis, está emprestado pelo Barcelona. Mas parece, PVC, e aí você que vai me dizer se entre Palmeiras e Barcelona já está tudo certo? 25 milhões de euros. Acertou o valor, então. 25 milhões de euros, está acertado o valor. A Alicia provocou a gente hoje na pauta, trazendo a informação que estava circulando de que tinha esquentado a negociação. Eu tinha informação de que eram 24 milhões de euros o que o Palmeiras oferecia e que o Barcelona pedia 27 mais bônus. Essa era a informação até o sábado. Fui atrás da história e a informação que eu tive hoje no final da manhã foi: o negócio é 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Ponto. Então tem um ponto pacífico. O que não é resolvido? O Betis não quer liberar o Vitor Roque. E tem uma questão do Vitor Roque que é a Conference League, porque o Betis ainda está na Liga Conferência. O Betis ganhou de 3-0 do Ghent na Bélgica na semana passada. O Vitor Roque não jogou. Ele não jogou em parte porque ele chegou atrasado para a viagem e não jogou. A última vez que o Vitor Roque foi titular foi no dia 25 de janeiro. De lá para cá foram 5 jogos, ele jogou 39 minutos. Então ele não está feliz com a quantidade de minutos que jogou. Nesses 2 últimos jogos ele jogou 0 minutos contra o Ghent e jogou 8 minutos contra a Real Sociedad. E aí a frase que eu ouvi foi o seguinte: 25 milhões de euros. O negócio é um negócio de 25 milhões de euros. O Palmeiras vai comprar por 25 milhões de euros e depois, se quiser vender, vai vender por 60. O Palmeiras vai comprar por 25 milhões de euros e vai vender por 60. Pode apostar que é isso que vai acontecer. Vai ter um retorno esportivo e depois do retorno esportivo vai ter um retorno financeiro. Só que tem que liberar o Betis. Então, o que pode acontecer para bancar o negócio? Se o Vitor Roque jogar contra o Ghent e jogar contra o Getafe no domingo, o cenário é, o Vitor Roque vai se sentir valorizado, vai entender: o cara precisa de mim, eu vou ficar aqui, tenho contato com os caras. Se o Vitor Roque não jogar, ou jogar 10 minutos contra o Ghent, 5 minutos contra o Getafe, o cara vai dizer: bicho, então me libera, né? Você não quer contar comigo, então me libera. Isso garante a liberação? Não garante. Mas qual é o grande ponto? Entre Palmeiras e Barcelona há o consenso do valor. Só que a operação é tríplice, então tem que convencer o Betis a liberar. E isso vai passar muito pelos 2 próximos jogos. O Palmeiras quer o Vitor Roque para estrear na Libertadores na primeira semana de abril. O Palmeiras confia, mas o Palmeiras sabe que não... Frase que eu vi no Palmeiras hoje de manhã. Não depende do Palmeiras. Ou seja, depende do Barcelona, do agente do jogador e do Betis para conseguir a liberação. Aí fechou 25. A própria presidente Leila Pereira, ela deu entrevista dizendo: se depender de mim tá tudo certo para ele vir, mas depende de terceiros, depende do empresário, do atleta, do clube. Então, se não depende totalmente de mim, eu não tenho como garantir, mas por mim ele viria. A gente tem números do Vitor Roque aí na tela para vocês. Vitor Roque, 19 anos, jogador muito jovem. Na atual temporada pelo Betis, 31 jogos, 7 gols, e pelo Barcelona, 16 jogos e 2 gols. O último jogo dele foi no último ano dele no Atlético. 45 jogos, 21 gols e 7 assistências. Estão aí alguns números do Vitor Roque. Alicia, a gente já debateu aqui bastante, né, sobre a importância do Vitor Roque, o quanto ele poderia contribuir para esse ataque do Palmeiras, já que vem sendo de fato aí o setor ofensivo uma lacuna nesse time. Um time que vem com muitas dificuldades de ser eficiente, efetivo ali na frente, colocar a bola para dentro da casinha, né? Essa é a verdade. Então, eu imagino que ele iria contribuir bastante. Mas dentro do que o Palmeiras tem hoje, que vem jogando aí com o Flaco ganhando mais uns minutos, voltando a ter um pouco mais de moral com o técnico Abel Ferreira. Será que o Abel, que vem numa situação difícil aí com o Palmeiras nesse início de ano, Palmeiras correndo risco de não se classificar no Campeonato Paulista para o mata-mata, daria para ele explorar um pouco mais com o que ele tem? Ou só chegar no Vitor Roque mesmo e um jogador grande, assim, de um camisa 9 mesmo, para chegar e jogar, para resolver esse problema do ataque?
Luiz, eu até escrevi sobre isso ontem na coluna, né, questionando o que falta ao Palmeiras. Eu acho, primeiro ponto em relação à sua pergunta, o Palmeiras tem jogadores para jogar mais futebol do que está jogando este ano. O elenco do Palmeiras tem falhas, tem buracos, precisa ser reforçado se o Palmeiras quiser disputar títulos esse ano, mas não é um elenco para sofrer como tem sofrido no Campeonato Paulista. Segundo ponto, o Vitor Roque é um jogador que traz muita esperança à torcida, muita esperança ao Palmeiras de ser esse jogador, né? Esse fazedor de gols, esse 9, esse centroavante, esse cara que põe a bola para dentro, que o Palmeiras não tem, né? Não teve nas últimas temporadas, né? Pelo menos nos momentos importantes não pôde contar com um jogador capaz de fazer isso. O Flaco Lopes não tem sido esse atleta, né? De novo, no jogo contra o São Paulo, acabou perdendo oportunidades. A minha única questão em relação ao Vitor Roque a gente está falando de uma contratação gigantesca, de um jogador que tinha um potencial que não virou na Europa. A gente está falando de o Palmeiras investir quase 150 milhões de reais num jogador que é reserva no Betis. A gente não está falando que o Palmeiras vai trazer um cara que é titular, tá matando a pau no Betis, ou mesmo que fosse num outro clube intermediário de Europa que estivesse voando. Ele não tá. Qual que eu imagino que seja o investimento, a aposta? Que ele pode ser um Gabigol, por exemplo, né? Não seria o primeiro, não será o último jogador que não deu certo na Europa, volta e no Brasil se torna muito daquilo que se esperava que ele fosse. Então, fico só com essa ponta de dúvida em relação à qualidade do investimento no Vitor Roque, porque é muito alto e neste momento ele não está entregando. Nada impede que ele chegue aqui e mostre todo aquele futebol que a gente imaginava que ele demonstraria na Europa quando saiu do Brasil ainda muito jovem. Então, e não tem muitos jogadores desses no mercado, né? A janela está se fechando rapidamente, a gente tem aqui 10 dias para o fechamento da janela, não tem muitos jogadores disponíveis, mas é um investimento muito alto em um jogador que não está rendendo na Europa. Pode render aqui, deve render aqui, potencial ele tem, mas não é aquela aposta certeira do cara que está entregando tudo e vai chegar aqui, é só plugar e funcionar. Né? E a torcida do Palmeiras recentemente teve algumas decepções com contratações que vieram com muito alarde e não deram certo, né? Mas nesse momento está agarrada na esperança de o Vitor Roque ser esse grande nome antes do fechamento da janela para poder jogar a Libertadores desde o início, né? O Brasileiro praticamente desde as primeiras rodadas e já chegar no Mundial com ele incorporado ao elenco. Eu daria o Vitor Roque assim, de olho fechado. Agora, com a ponderação que a Alice está fazendo, faz sentido. Por quê? Porque eu acho que ele teve problemas, chegou muito cedo e foi disputar a posição com o Lewandowski. Depois ele foi para o Betis e há uma série de argumentos para ele não ter feito uma grande temporada no Betis, como o Antony estava machucado, o Lo Celso machucou. E eu vou continuar respondendo a mesma coisa, né? O Palmeiras está sempre no mercado em busca de excelentes jogadores, mas que venham agregar o nosso elenco, que venham fortalecer o nosso elenco. O Palmeiras não vai contratar por causa de clamor da imprensa, por causa de clamor do torcedor. A gente contrata, sim, precisamos sempre fortalecer o nosso elenco, mas quando a presidente entende que é necessário aquele nome, quando o nosso diretor de futebol, quando o nosso treinador dá o aval autorizando, que nunca a presidente contrata sozinha. É sempre com o aval do diretor de futebol e do nosso treinador. Mas o torcedor, fiquem tranquilos, fiquem calmos, que estamos trabalhando incansavelmente.